Bem-vinda ao Vale, Luísa! Oi, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a Luísa Sonza, porque sim, ela entrou no Vale, ou melhor, ela sempre foi do Vale LGBT, mas ela assumiu sua bissexualidade na semana passada. Isso aconteceu na estreia do clipe Tentação junto com Carol Biazin, onde elas se beijavam. O clipe é bem sensual e tudo, e tem uma parte do clipe que elas se beijam. E aí muita gente começou a especular se a Luísa ela era bissexual por causa daquele beijo. E a Luísa disse que sim, que ela é bissexual nesses tweets que vocês estão vendo aqui. Ela disse que ela demorou, né, a falar sobre ela ser bissexual e tudo, mas que agora, enfim, ela tava assumindo isso. E nisso surgiram várias questões vindas dessa saída de armário da Luísa Sonza. Várias discussões apareceram e também vieram com essas discussões muitos dos fiscais de bissexualidade alheia querendo revogar a carteirinha de bissexual da Luísa Sonza. Isso porque nos dois relacionamentos que é conhecido do público dela foram relacionamentos com homens. Então tem muita gente que diz que ela não é bissexual coisa nenhuma, que ela só tá querendo pink money e por isso ela resolveu beijar uma mulher num clipe e depois vir dizer que é bissexual. E nisso já enfiaram a Anitta no meio também, dizendo que a Anitta faz essa mesma coisa. Então, pensando nisso, eu resolvi esclarecer alguns pontos com vocês, tanto a respeito da Luísa Sonza, quanto a respeito de bissexualidade. Primeiro vamos falar quanto ao Pink Money. A Luísa, ela sempre foi uma pessoa que se mostrou muito favorável às lutas LGBTs, ela sempre se mostrou uma aliada da causa. Ela sempre combateu políticos que falavam coisas LGBTfóbicas, inclusive a gente tem aquele marco icônico quando a gente fala de Luísa Sonza, que foi a questão dela ter se recusado a voar em um mesmo voo onde estava o Bolsonaro. Isso antes dele ser eleito presidente, né? Ela não queria nem dividir o mesmo avião com ele. Obviamente, né, por ela ser uma mulher muito rica, ela conseguiu só comprar uma outra passagem e fazer esse protesto. Mas a gente não pode negar que isso foi um marco, que isso foi muito importante, porque ela arcou ali com alguns pequenos transtornos para poder marcar um posicionamento muito forte dela. E também a gente precisa lembrar que ela se recusou a participar do DVD do Nego do Borel, o DVD esse que já estava, enfim, já estava tudo certo que ela participaria. Oi, gente, Samantha do Futuro vindo aqui falar com vocês. Só para cobrir aqui um trechinho que ficou faltando, é que em 2018 o Nego do Borel, ele lançou um clipe, né, da música Me Solta, onde, enfim, ele foi acusado de ser homofóbico, né, e de estar buscando pink money. Enfim, vamos voltar para Samantha do passado, que estava maquiada, belíssima, e não aqui com essa cara lavada editando. E nesse clipe, o Nego do Borel, ele assumiu uma personalidade, né, ele, enfim, usou de uma personagem chamada Nega da Borelli, que nada mais era do que um deboche com pessoas trans, com mulheres trans, né, e também com gays afeminados. E nesse clipe, o Nego do Borel, ele beijou, né, um cara e tal. E ele foi muito acusado de fazer isso só pelo Pink Money naquela época. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, né, nessa época, tem um vídeo antigo, aonde eu falo sobre essa questão do Pink Money e do Nego do Borel. Você pode ver esse vídeo clicando aqui em cima, caso você não tenha visto ainda, e queira dar uma olhada ali no que eu disse na época. Mas o ponto é que o Nego do Borel, diferente da Luísa Sonza, ele nunca se mostrou alguém favorável aos direitos LGBTs, né? Pelo contrário, ele sempre se mostrou alguém que apoiava o Bolsonaro. Ele tem foto, né, com o Bolsonaro, e ele também, enfim, comentava em fotos do perfil do Bolsonaro e tudo. Então, ele nunca se mostrou um aliado, ao contrário de Luísa Sonza, que sempre se mostrou aliada, sempre se meteu em muitas brigas pelas pessoas LGBTs. E justamente por isso, né, justamente por ela sempre ter se mostrado uma aliada muito forte das causas LGBTs, a maior parte do público da Luísa Sonza é de pessoas LGBTs. A maior parte de quem consome as músicas dela, de quem assiste os clipes dela, são pessoas LGBTs e mulheres héteros, né? Esse acabou sendo o público que a Luísa Sonza conquistou ao longo da carreira dela. Então, a gente pode dizer que Pink Money não era uma questão aqui, já que ela já tinha o público LGBT do lado dela. E o fato dela ter se assumido bissexual não trouxe mais
mais pessoas LGBTs engajadas para público dela. Ela já tinha esse público, ela já tinha o nosso dinheiro, ela já tinha o nosso Pink Money. Então não tem muita lógica a gente acusar ela de estar buscando Pink Money por ela ter se assumido bissexual. E uma outra questão que foi levantada foi sobre ela ter namorado 2 caras já na vida dela e nunca ter tido nenhum relacionamento com uma mulher e não ter dado indícios antes de ter um relacionamento com alguma mulher, enfim. Muita gente levantou essa questão e falaram que isso seria uma prova, uma evidência de que ela não é bissexual. Mas aqui entram 2 coisas que as pessoas acham que é uma só, mas que são distintas na verdade, que é a atração físico-sexual e a atração romântica. Não necessariamente essas coisas andam juntas. Não necessariamente aquelas pessoas por quem você se atrai fisicamente são as pessoas por quem você vai querer se relacionar, são as pessoas por quem você vai se atrair psicologicamente e romanticamente. Não necessariamente essas coisas andam juntas. E quando a gente fala de bissexualidade, a gente está falando simplesmente de alguém que sente atração por mais de um gênero. Alguém que sente atração físico, sexual, ou pode ser afetiva também, por mais do que um gênero de pessoa, né? E a bissexualidade, né, diferente do que muita gente imagina, dificilmente ela vai se manifestar como sendo 50-50, né? Como sendo, enfim, as atrações físicas e sexuais acontecendo meio a meio, tanto por homens quanto por mulheres na mesma intensidade. Não. Geralmente as pessoas bissexuais têm algum dos gêneros porque elas se atraem mais do que outro gênero. E às vezes elas também acabam tendo uma dissociação da atração física da atração psicológica. Então é perfeitamente comum acontecer de uma pessoa bissexual se atrair, por exemplo, fisicamente por homens e mulheres, mas se atrair romanticamente apenas por mulheres ou apenas por homens. Isso acontece constantemente. É extremamente comum mesmo. E vale lembrar que também pessoas bissexuais elas sofrem muito mesmo, tá? Elas sofrem muitos estigmas atrelados à bissexualidade, o que faz com que elas sejam o que faz com que seja a letra que menos sai do armário quando a gente fala de toda a sigla LGBTQIA+. Bissexuais e pansexuais são os que menos saem do armário, são os que menos se assumem para a sociedade como pessoas bissexuais ou pansexuais. Teve um vídeo que eu destrinchei muito bem essa questão de bifobia e você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É um vídeo muito bom, recomendo bastante. E a Luísa, ela passou por isso de certa forma, porque apenas agora que ela foi ter coragem de assumir a bissexualidade dela. Até então, ela vivia dentro do armário. Ela vivia como a maior parte das pessoas bissexuais vivem, sem se assumir pra ninguém. Ou melhor, sem se assumir pra maioria das pessoas, né? Porque geralmente a pessoa bissexual tem 1, 2 pessoas ali pra quem ela confia em contar, né? Nem que seja apenas as pessoas que ela acaba ficando que são do mesmo gênero que ela. E um dos motivos que fazem com que pessoas bissexuais não se assumam é justamente isso que a Luísa tá sofrendo agora, que é essa questão da dúvida, né, do questionamento se aquela pessoa de fato é bissexual. A gente viu isso acontecendo inclusive no Big Brother, nessa edição 21 do Big Brother, né, com o Lucas Penteado. Quando ele beijou o Gil, quando ele assumiu a bissexualidade dele, a Lumena ficou muito contra ele, ela não acreditou que ele fosse de fato bissexual. A Poca também não acreditou, né? Enfim, algumas pessoas ali dentro da casa não acreditaram na bissexualidade dele e acusaram ele de uma coisa semelhante ao que agora tem muita gente acusando a Luísa Sonza, que é de querer Pink Money no caso da Luísa Sonza e no caso do Lucas era de querer conquistar um público que não seria dele para se permanecer no jogo, né? Então, a gente vê aqui o quanto que isso é comum mesmo de acontecer com pessoas bissexuais. Até porque o Lucas Penteado e a Luísa Sonza são só alguns dos exemplos. Tem a Anitta mesmo, que eu já falei aqui pra vocês também, que quando a Anitta se assumiu bissexual, muita gente duvidou da bissexualidade dela, e até hoje muita gente ainda duvida da bissexualidade dela, porque a Anitta, ela geralmente namora com homens, a gente vê a Anitta muito mais próxima de homens afetivamente, e quando a gente vê ela com alguma mulher, geralmente é só pra pegar mesmo, né? Geralmente não demonstra ser nada sério, pelo menos até então a gente não viu acontecendo isso.
Pode ser que ela já tenha tido algumas coisas um pouco mais sérias com mulheres, mas que acabou não vindo a público, enfim, esse relacionamento que ela já possa ter tido. Então, até onde a gente sabe, ela só teve relacionamentos mais sérios, mais românticos com homens. Isso fez muita gente duvidar da bissexualidade dela. Ou melhor, isso faz muita gente duvidar da bissexualidade dela, assim como estão fazendo com a Luísa Sonza agora. Só que como a atração sexual ela não anda acompanhada necessariamente da atração romântica, a gente pode entender perfeitamente que esse comportamento que a Anitta tem e que possivelmente é o mesmo comportamento que a Luísa Sonza tenha, isso, né, analisando até agora, porque as coisas elas estão em constante mudança, mas analisando até agora parece ser o comportamento delas de se atrair mais romanticamente, fisicamente por homens e por mulheres ter uma atração apenas física, né? E talvez não tão intensa quanto a atração que tem por homens. Isso é comum e parece ser o caso delas, mas isso não torna elas menos bissexual do que qualquer outra pessoa. Até porque, lembrando, as coisas não são 50-50 quando a gente fala de bissexualidade. Porque a pessoa que se atrai 50-50 por homens e mulheres, né, metade da atração físico-sexual e romântica dela tá para os homens e metade da atração físico-sexual e romântica dela está para mulheres, é uma pessoa bissexual. Uma pessoa que tem essa balança deslocada, sendo para, por exemplo, 60% por homens e 40% por mulheres, ou 60% por mulheres e 40% por homens, é uma pessoa bissexual. E isso vai indo até, por exemplo, uma pessoa que se atrai 99,9% por homens e 0,01% por mulheres, ou então uma pessoa que se atrai 99,9% por mulheres e 0,01% por homens. Ainda assim, é uma pessoa bissexual, porque ela está dentro daquilo que é compreendido como bissexualidade. Ela se atrai por mais de um gênero. Isso é que configura a bissexualidade. Não é uma validação. A pessoa bissexual não precisa beijar uma mulher a cada vez que ela beija um homem para ser bissexual. A pessoa bissexual não precisa transar com uma mulher todas as vezes que ela transar com um homem. Não é assim que as coisas funcionam. E nem precisa ficar alternando os namoros dela entre um homem e uma mulher. Não, definitivamente não é assim que funciona. Se uma pessoa ela namora apenas homens e de vez em quando transa com mulheres, por exemplo, ela é bissexual. Ela é bissexual. Resolveu trabalhar hoje. E muita gente fica dizendo, né, que isso é ser bissexual de balada, né, porque, enfim, falam muito de meninas que só namoram com homens, mas quando vai pra festa, beija a mulher de vez em quando. Gente, se esse beijo tá vindo de uma atração, é porque a pessoa é bissexual, tá? É por isso, porque ela é bissexual ou pansexual, enfim. Mas ela não deixa de ser. Ela tá dentro do nosso vale, ela tá dentro da nossa sigla LGBTQIA+. Ela tá do nosso lado. Ela tá na mesma luta que a gente. Mesmo que a atração dela seja tão deslocada assim, né? Mesmo que não seja uma coisa 50-50. Então, vamos parar com esses julgamentos, vamos parar de ficar colocando em xeque a bissexualidade das pessoas. Se alguém disse que é bi, a gente simplesmente dá as boas-vindas pra ela ao nosso vale tão lindo, ou que pelo menos deveria ser tão lindo. A gente simplesmente faz isso. A gente não duvida, a gente não põe em xeque. Aquela pessoa sabe muito mais sobre ela e sobre as atrações dela do que você. Então simplesmente aceite o que ela te disser quanto à sexualidade dela. Simplesmente isso. Ainda mais quando a gente tá falando de alguém como a Luísa Sonza, sabe? Ainda mais quando a gente tá falando de alguém que sempre apoiou a nossa comunidade, quando a gente tá falando de alguém que sempre esteve na luta junto da gente. Ainda mais quando a gente tá falando de alguém como ela. Aí que a gente simplesmente dá as boas-vindas. Porque ela é alguém que já tá há muitos anos demonstrando apoio incondicional à nossa causa. Então por que que agora a gente não vai apoiá-la? Agora que ela saiu do armário, agora que ela se mostrou como uma das nossas iguais, por que que a gente não vai apoiá-la? Por que que a gente vai enxotá-la? Por que que a gente vai colocar em dúvida quem ela tá dizendo que é? Por que que a gente vai agir exatamente como as demais pessoas agem com a gente? Por que a gente vai fazer isso com ela? Nós devemos só simplesmente aceitá-la e ficarmos felizes
que ela conseguiu sair do armário, ficarmos felizes por ela ter conseguido se assumir, por ela ter conseguido dizer pro mundo quem ela é, por ela estar levantando a bandeira junto com a gente, não apenas como uma aliada, mas agora como uma igual, como uma das nossas. A gente tem que simplesmente fazer isso, dar as boas-vindas para ela, porque o nosso vale, gente, ele pode ser muito lindo, ele pode ser muito rico, ele pode ser muito incrível, mas ele só vai ser muito lindo, muito rico e muito incrível se a gente aceitar as pessoas que estão no nosso vale, se a gente aceitar as nossas e os nossos iguais. Então vamos parar com essa besteira de duvidar da bissexualidade da Luísa Sonza, ou da Anitta, ou do Lucas, ou de quem mais vier a assumir as suas bissexualidades, sabe? Não cabe a gente fazer esse tipo de julgamento. E se a pessoa estiver mentindo, né, se ela não for bissexual coisa nenhuma, e de fato só estiver querendo, enfim, o nosso pink money, isso é uma questão da pessoa. É uma questão que, enfim, ela que fique ali com a consciência dela. A gente não nos cabe ficar questionando esse tipo de coisa. Simplesmente não nos cabe. E se você não quer dar as boas-vindas para a Luísa, se você tem lá as suas dúvidas, guarde para você. Guarde essas dúvidas para você, não fique externalizando isso, porque você só está sendo contraproducente para nós, sabe? Para nossa causa. Porque se você fica duvidando da bissexualidade da Luísa, se você fica colocando isso em xeque, você vai só estar aumentando o receio que outras pessoas que são bissexuais podem ter de se assumir. Você pode estar só sendo uma pessoa danosa para outras pessoas do nosso meio, para outras pessoas que são nossas iguais. Então não façam isso, não sejam essa pessoa. Se você não tem nada de positivo para dizer sobre essa saída de armário, então não diga nada. Fique na sua e guarde para você. Enfim, acho que esse foi um vídeo mais curtinho aqui na transmissão, mas era exatamente isso que eu tinha para falar sobre a Luísa, e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão por aí. E me diga aí nos comentários o que você achou de toda essa questão, o que você achou da saída de armário da Luísa, mas só se você tiver algo positivo para dizer a respeito disso, a respeito tanto da Luísa quanto da bissexualidade, quanto, enfim, orientação sexual. Se você tiver alguma coisa ruim pra dizer, se você vier aqui pra ficar falando que você não acredita e tal, então não comente, tá? Não comente, não fala nada, porque realmente é uma coisa que eu acho que você não deveria ficar externalizando por aí. E se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça também de se inscrever no canal. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!